A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pelo canal Meja TV. Esta é a nossa lição bíblica em áudio. Vamos estudar a lição 10. Tema: As profecias despertam e trazem esperança. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Texto áureo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Agora a nossa verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Leitura bíblica em classe. São 3 textos bíblicos. O primeiro é o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 10. A segunda leitura está no livro do profeta João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Em seguida, o livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 10. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová! Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares e para plantares. Livro do profeta João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias. Ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, a seus filhos, e os filhos destes, a outra geração. Agora o livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros, e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta, e ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Tópico 1. Os profetas maiores. 1. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico a palavra é frequentemente usada, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento, e quando necessário, até censuravam os seus atos. O dicionário Vine atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras por meio dos profetas, conforme a carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo, e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio, e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, e seu ministério libertador. Jeremias, igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente,
e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. 3. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio, e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento, e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Tópico 2. Os profetas menores. 1. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça, conforme o livro do profeta Amós, capítulos 2 e 5. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz, traiu, e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. 2. Os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá, pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento, e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. 3. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá, pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias, como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento, e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. 4. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu, e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú, e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Muito bem. Vamos agora para o tópico 3. O livro do Apocalipse. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico assevera que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. 2. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer.
significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história, Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém, conforme Apocalipse, capítulo 21, do versículo 2 ao 4. Por isso, somos encorajados a clamar. Ora, vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22, versículo 20. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança. Agora vamos para o nosso resumo geral. Na aula de hoje aprendemos o seguinte. Primeiro, os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Segundo, os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Terceiro, o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Muito bem, chegamos ao fim de nossa aula 10. Nos conte nos comentários o que você achou de nossa aula.